Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Max Oliva. Hoje, neste vídeo, vou estar trazendo o mapa do ministro Alexandre de Moraes, tá? Bem, ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1968. O horário dele não tem divulgado na internet, tá? Então eu vou trabalhar sem horário, então não tem como saber qual o ascendente dele e em quais casas os planetas estão situados, ok? Então só tem como saber em qual signo os planetas estão e quais aspectos os planetas fazem um com o outro, porque isso não modifica, tá? Então vamos lá. Primeira análise, né? O Sol dele, ele é um sagitariano. Para quem aqui já vem acompanhando o canal, eu já falei que existe, né? Uma grande chance de pessoas de Sagitário se tornarem políticos, juristas, né? Pessoas de poder, famosos, artistas. Né? O sagitariano ele tem essa predisposição. Não significa que todo sagitariano vai se tornar isso, inclusive a maioria não é. Mas você normalmente tem uma grande chance de ascender na sua carreira profissional sendo sagitariano, tá? E se tornando uma pessoa de visibilidade. Esse é o primeiro ponto, ok? Então é basicamente isso. Então a gente já vê, né, mais uma pessoa de Sagitário que tem todo um arsenal, né, à sua mão, né, de poder aqui no Brasil, principalmente. A gente vem, né, nas últimas previsões que eu fiz da semana, o Sol, Marte estava em Sagitário e eu falei que tinha a ver com pessoas, né, políticos aqui do Brasil que iriam ser descobertos, né, em esquema de corrupção e tudo mais. Não se trata do caso do Alexandre de Moraes, não foi descoberto nenhum tipo de escândalo de corrupção, né? A não ser o caso dos 129 milhões, né, que a esposa dele que tem uma advocacia, que trabalha os dois filhos dele, coincidentemente, fizeram um contrato de 129 milhões com o Banco Master, que é o banco que está sendo investigado por corrupção aqui no Brasil, ok? É um valor extremamente abusivo, isso é uma vergonha, né? Eu acho que se num país sério o ministro Moraes deveria ser impeachmentado, vamos dizer assim, ele deveria sair do cargo e ser, obviamente, como posso dizer, investigado, né? Mas aqui a gente sabe que no Brasil isso não vai acontecer. Inclusive ele foi no SBT, né? Foi convidado pelo SBT, o que também é uma vergonha. Num país sério, uma emissora séria não deveria convidar um cara desse pro programa. É, Só pelo simples fato, assim, de sair uma notícia desse acordo, você já vê que é uma vergonha, né? Na minha opinião, assim, não deveria ter sido convidado. E também porque ele é um jurista, trabalha no judiciário brasileiro. Não deveria ser convidado uma pessoa assim, ser tratada como um famoso. Porque hoje ele se tornou um homem famoso, né? Seja por bem, seja por mal. Ele é um cara muito conhecido hoje no Brasil e é tratado como se fosse uma celebridade pelo pessoal da esquerda e odiado pelo pessoal da direita. Mas na minha opinião, uma coisa é você ser político, uma coisa é o Lula está presente lá no SBT, porque ele é o presidente do Brasil. O Silvio Santos sempre teve a mania, né, de todos os presidentes irem no programa dele, né, fazer uma entrevista e tudo mais. Ele sempre teve é, essa vontade, né, de levar todos os presidentes lá, e ele sempre fazia isso. Inclusive levou o Bolsonaro, levou Temer e todo mundo antes ao Bolsonaro. Com isso, para mim, não tem problema, você gostando ou não. A questão é você levar um cara, né, que tem um nome totalmente vinculado hoje em dia, de uma forma negativa aqui no Brasil, a um programa desse, sendo que dias antes acabou de sair uma notícia, né, sobre a advocacia da esposa dele, dos filhos dele, que está recebendo um dinheiro extremamente elevado, o que é muito questionável, né, a conduta, tanto dele, tanto da família dele. E esse cara dá palestra e falar no palco como se ele fosse sinônimo de boa pessoa, né, coisa que ele não é. Mas vamos lá analisar, né, um pouco do mapa dele e ter uma noção. Como eu disse, ele vem do signo de Sagitário, tem uma força muito grande para o poder, uma ânsia muito grande para o poder, né? E ele conseguiu, né, o que ele tanto queria na vida dele. A gente vê isso também pelo Plutão, inclusive, tá? Que está em Virgem, ok? Fazendo uma quadratura ao Sol dele, tá? Ele também tem a roda da sorte, né? A roda da fortuna em Sagitário, que mostrava que ele poderia ter uma grande carreira brilhante, tá? Junto com Mercúrio, que também ajuda, auxilia esse Sol a trabalhar, né, com a comunicação dele, tá? Então ele é um cara, né, muito poderoso, fala bem, jurista, né? O pessoal advogado sempre fala muito bem, sabe usar as palavras, colocar as palavras na hora certa. Então ele tem esse dom, esse talento, né? Estampado aqui no mapa dele, ok? E ele tem essa quadratura com o Plutão, que traz, né, essa ambição, essa ânsia por poder, essa ânsia de crescer, de ser visto, né? Porque, assim, como todo pessoal do STF, tem os mais conhecidos e os menos conhecidos. Tem pessoal lá que passa batido, mas tem ele agora sendo um ator principal, né, lá do STF. E ele gosta disso, ele gosta desse protagonismo que ele vem tendo ao longo dos anos. Eu acho isso péssimo pro Brasil, sabe? Eu acho que ministro do STF não tem nem que ser conhecido direito, sabe?
isso só acontece porque aqui no Brasil é uma vergonha, o povo idolatra ele e tudo mais, né? Isso pra mim é vergonhoso, sabe? E assim, alimenta o ego dele, que é o que ele quer. No fundo, ele gosta disso, sabe? Infelizmente, sem um horário, eu não consigo ver. Mas seria perfeito até se, por exemplo, fosse na casa 1, sabe? Se esse virgem tivesse realmente aqui no ascendente, igual tá mostrando aqui, na casa 1 com esse Plutão, seria perfeito pro que ele é como pessoa, né? Uma pessoa que gosta da atenção, gosta, né, de, assim, julgamentos, como posso dizer, questionáveis, né, nos últimos anos. E de coisa, assim, imoral, né? Dá pra dizer que é imoral a família dele receber tanto dinheiro pra advogar a favor de um banco que tá sendo, como pode dizer, investigado por corrupção, ok? Bem, um ponto interessante que a gente tem no mapa dele, né? Plutão que, assim, deu poder pra ele, né? Como pessoa. Deu poder pra ele. Ele é um cara organizado, tá? Pelo Virgem. É um cara centrado também. Lua em Virgem, tá? Lua em Virgem e Plutão em Virgem, mostrando que ele é um cara centrado. Muito centrado e inteligente. Isso ele é também, ok? Fazendo, claro, quadratura aqui com o Sol dele. E o Mercúrio dele, tá? São pontos aqui de discordância no mapa dele. Mas eu acredito que esse Plutão dele acabou que trouxe muito poder pra ele, ok? Vem. Outro ponto interessante aqui no mapa dele é que ele tem Marte, tá, em Libra, fazendo quadratura com Saturno em Áries. Um ponto interessante é, esse Marte aqui, primeiro, Marte ele não se sente bem em Libra, tá? Marte não se sente bem em Libra. Então, assim, é um ponto já de conflito no mapa do Alexandre de Moraes, tá? Com esse Saturno, principalmente em Áries, porque o Saturno e o Marte, eles são conhecidos como planetas maléficos, né? São planetas que trazem assim, um conflito muito grande, brigas, traz problema para nossa vida pessoal, né? Eles são mais conhecidos como planetas maléficos pela astrologia tradicional, né? Mas na astrologia moderna, são planetas que vão trazer guerras, mortes, né? A gente teve também, por exemplo, o caso que aconteceu agora na Austrália dos atiradores lá, né? Que começaram a atirar um monte de gente na rua. Então, por exemplo, na previsão passada, agora no último vídeo meu de previsão semanal, se vocês voltarem, né? Vocês vão ver que tem uma quadratura lá de Marte com Saturno. E eu falo sobre questão de corrupção que ia ser descoberto, gente grande que ia cair do poder, né? E tudo mais. E aí que foi, basicamente, nessa previsão que surgiu, né, a questão do contrato lá da família dele, né, que acabou sendo descoberto. Graças a Deus, né? O povo ficou sabendo disso. Pra quem assiste e liga, né, para isso, pra quem não idolatra ele como ídolo e tudo mais, né? E você pode ver que ele tem esse aspecto no mapa dele, né? Essa tensão entre Saturno e Marte. E toda vez que acontecer uma quadratura ou oposição entre Saturno e Marte, vai ocorrer algo com o Alexandre de Moraes, provavelmente, tá? Não quer dizer que sempre, mas deve acontecer algo de negativo na vida dele. Dessa vez foi a questão do contrato de milhões, né? Aí muita gente fala, porque a pessoa pediu, faz esse vídeo analisando o mapa dele, agora que a lei magnífica foi retirada pelo Trump e tudo mais. Então, falando assim, previsão em geral, eu queria mais era dar uma olhada no mapa dele, né? Mas previsão em geral, eu acredito que ele vai ficar forte daqui pra frente, tá? Eu acho que, assim, não vai dar em nada essa questão do contrato milionário que aconteceu, nem com ninguém do Banco Master, eu acho que isso vai ser abafado, como sempre aqui no Brasil, né? Provavelmente isso tem potencial para ser um escândalo maior do que a Lava Jato, por exemplo, de questão de corrupção, mas eu acho que, igual a INSS, que ninguém tá falando também, né? Ninguém na mídia fala, e eu acho que isso vai ser abafado, né? Então eu acho que ele vai continuar legislando, olha, vai continuar lá na cadeira dele de poder. Assim, eu acho que ele vai ter muito tempo lá ainda. Eu não vejo previsão assim para ele sair do poder, não por agora, entendeu? Mostra que o Trump está se aliando ao Lula, né, de certa forma. Então tem essa questão, né, da retirada da lei que em nenhum momento também ele se sentiu abalado por isso, sabe? Ele é muito grande aqui no Brasil, ele não se preocupa muito com isso, ele tem as pessoas certas aqui no Brasil do lado dele, né? Mas é que normalmente pessoas que crescem demais, né? Normalmente o sistema gosta de retirar, né? Essa é a única esperança. Eu acredito realmente que, pelo menos no momento, por enquanto, eu acho que, assim, a questão do contrato não vai dar em nada, porque, no fundo, é imoral, é antiético, mas não é errado, né? Como eu falei, uma pessoa pode chegar aqui, me oferecer 50 mil reais, um político, um deputado, né? E, claro que eu posso falar que eu cobrei 50 mil reais, a pessoa vai falar que é o valor que eu cobrei para ela e vai me pagar. Sendo que eu posso ter feito um favor para esse deputado, né? De corrupção, por exemplo, e ele me pagar esse dinheiro em troca falando que fez um serviço comigo. Isso é óbvio, né? Isso aí lavar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Mas
eu não vejo ele caindo do poder logo por agora. Tudo bem que aqui eu não estou fazendo previsão e eu não estou analisando os trânsitos junto com o mapa do Alexandre de Moraes, tá? Só estou dando uma olhada no mapa. Esse aqui é o mapa natal dele. No momento que ele nasceu, o céu estava assim, tá? Mas eu posso ver mais para frente uma previsão realmente olhando os aspectos que os trânsitos fazem com o mapa dele, ok? Mas essa quadratura, que eu estava falando na previsão semanal passada, atingiu ele. Por isso que surgiu essa questão do contrato que foi revelado pra gente, tá? Foi uma questão de conflito, né? É algo que permeia o mapa dele, desde a nascença dele, essa oposição, ok? Mas ele, assim, ele tem um mapa poderoso. Esse Sol e essa roda da fortuna com Mercúrio aqui em Sagitário traz uma força para ele, tá? Apesar de Mercúrio não se sentir bem em Sagitário, né? O Mercúrio, Gêmeos, está do lado oposto, logo o Mercúrio ele não se sente bem em Sagitário, o que pode trazer uma dificuldade da forma de se expressar, de comunicação. Não me parece ser o caso dele, né? Ele superou isso já há muito tempo, então se ele teve esse tipo de dificuldade, tanto na carreira profissional dele, quanto pessoalmente na vida particular dele, né? No relacionamento com familiares e amigos, ele já superou, né? Até porque o mapa aqui, ele não é algo como destino, não é para durar para sempre. Às vezes você supera os desafios que o mapa aponta, entendeu? E aí você se torna uma pessoa mais forte, e esse é o caso dele. Por isso que ele tem um mapa, né? Que mostra desafios, entende? Com Plutão e Lua, né? Fazendo quadratura com o Sol, mas ele superou esse problema, por isso que ele é um homem hoje muito bem instruído, tanto financeiramente, no casamento dele, né? É uma pessoa muito poderosa, muito mesmo, né? Então, hoje em dia, ele é um cara que tem um poder, parece até que a nível acima de presidente, né? Manda e desmanda no Brasil. Mas eu acho que assim, que ainda, daqui a algum tempo, ainda não vai mudar. Talvez 2026, 2027 a gente tenha boas notícias, né? Mas por enquanto eu não vejo muita mudança, não. Talvez para o futuro, daqui a alguns meses eu faça, mais perto da eleição, faça alguma previsão, né, para o mapa dele, olhando os aspectos, tá? Mas por enquanto o mapa natal dele seria basicamente isso. Ele tem algumas vocações aqui, né? Sagitariano, né? É uma pessoa assim, olhando assim o que diz, né, sobre astrologia, é uma pessoa alegre, altruísta, né? Gosta de viajar bastante, deve ser o caso dele também, né? Eu sei que ele gosta de futebol, porque ele fala sobre Corinthians, eu também gosto, mas então gosta de esporte, provavelmente, sabe? Mas ele tem uma grande ligação para ser uma pessoa muito poderosa, né? Isso é bem apontado pelo mapa dele, ok? Então, é basicamente isso. Se você tem mais alguma pessoa assim, interessante do mundo da política ou não, você queira que eu dê uma analisada no mapa, tá? Questão assim de candidato a presidente, eu só vou fazer quando estiver mais perto da eleição, porque não faz sentido eu fazer agora, tá muito longe, tá? Então eu vou fazer quando estiver mais perto da eleição, ok? Então é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, curte, compartilha com um amigo seu, tá? Muito obrigado.